Olá, sejam bem-vindos ao LACA. Eu sou a professora Andréa Mendes E eu sou o professor Fabiano Machado. e juntos estamos aqui para conversar com vocês sobre literatura, arte, história, mas também cultura e antropologia. E hoje nós temos um tema muito interessante, que é justamente uma discussão sobre como o renascimento cultural influenciou a construção da modernidade. Vamos começar então com um contexto histórico e depois vamos tratar de alguns autores que são muito representativos desse período e que são importantes para os estudos de literatura no Brasil. Estão prontos? Estão prontas? Então nós vamos começar. Antes de tudo, é importante a gente pensar aqui que o renascimento cultural durante muito tempo foi visto como uma grande ruptura com a Idade Média. Mas, na verdade, é dentro da Idade Média que também se encontram as origens do renascimento cultural. Então, nós não podemos dizer que o renascimento ele é apenas a retomada dos valores gregos e romanos do que foi chamado de antiguidade clássica, mas que dentro do renascimento existem mudanças em relação ao período anterior, ao período medieval, mas também algumas permanências. E que tudo isso é muito importante para a gente compreender a relevância desse movimento intelectual, cultural, artístico e científico. Apesar de nosso espaço não ser, né, voltado para essas discussões sobre ciências, mas vale a pena destacar aqui, né, que o Renascimento ele também engloba essa outra esfera do conhecimento. Mas o que é o Renascimento, né? Alguns estudiosos, alguns historiadores e historiadoras afirmam que ele é um dos elementos que forjam a modernidade, que criam o conceito de modernidade. E é interessante a gente destacar que, além desse conceito, é importante aqui retomar que os renascentistas eles propunham algo, queriam propor algo novo. E o que era esse algo novo? Que eles eram herdeiros da cultura antiga ocidental, ou seja, herdeiros dos valores e princípios gregos e romanos. E por isso se achavam criadores de algo inédito, de algo extraordinário, novo. E por essa razão, né, também denominaram a sua época de moderna. O Renascimento, então, ele começa na Itália. É a Itália que é o berço desse movimento, principalmente porque a Itália era um museu a céu aberto, mas também porque era uma região cosmopolita. A gente pode dizer que ali conviviam povos de diversas origens, diversas é, culturas e que trouxeram também os seus elementos, né, para compor esse mosaico que nós vamos entender enquanto Renascimento. O Renascimento também ele tem características. A principal característica é o antropocentrismo. É uma mudança em relação à Idade Média, ao período medieval, porque no período anterior a religião católica predominava. E por essa razão, os valores religiosos, os valores da igreja também eram mais importantes. E nós tínhamos então o que chamamos de teocentrismo. Porém, o movimento renascentista propõe algo diferente. Propõe colocar o homem no centro das preocupações, das investigações, o homem no centro da criação artística, das reflexões políticas. E isso tudo foi fundamental para que o humanismo, que é uma outra característica, fosse criado. Dentro do humanismo, então, nós vamos ter o movimento intelectual, que começa realmente na Itália, no século XIV, mas se espalha por boa parte da Europa, né? A gente pode pensar que países como a França, a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, Espanha e Portugal, que vai ser depois o foco da nossa discussão.
Uma outra característica também do renascimento cultural é a valorização dos valores clássicos, né, dos elementos da cultura clássica. Isso vai ser interessante e a gente vai perceber bastante na escultura, na pintura, na arquitetura. Então, esses valores culturais clássicos, eles vão aparecer inscritos em várias expressões artísticas, em várias linguagens artísticas. E para a gente, né, é curioso como eles procuram se distanciar do período medieval, do período anterior, e buscam, então, essas novas origens, né, nas sociedades anteriores. Uma outra característica é o individualismo. Durante o Renascimento Cultural, nós vamos ter a ascensão de uma nova classe social que é a burguesia. E a burguesia, ela vai se envolver com o movimento. De que forma? Junto com reis, com governantes, com papas e imperadores, a alta burguesia, ela vai também patrocinar as artes. Ela também vai patrocinar os artistas, escritores, através de uma prática que nós vamos chamar de mecenato, que é uma outra característica. Ou seja, homens poderosos, com bastante influência política e econômica, decidem então ser os patrocinadores desses, né, nomes que estão surgindo. E assim eles procuravam criar uma nova visão de si e também do mundo. Outra característica que aí vai estar muito mais ligada, né, à ciência é o empirismo. E junto do empirismo, o racionalismo. É a partir dessas duas características que nós vamos ver, então, o desenvolvimento da ciência moderna e o surgimento, né, de grandes estudiosos. Entre eles, nós teremos Nicolau Copérnico, que é considerado um cientista do Renascimento, né? É ele que propõe a teoria heliocêntrica, e o italiano Galileu Galilei, que vai retomar as pesquisas de Copérnico e vai também trazer para a gente uma série de descobertas. Apesar de ser depois censurado pela Igreja Católica, essa conversa para um outro momento. A gente tem uma outra característica que essa é específica para a arte, que é o realismo na representação das pessoas, dos ambientes, da paisagem, da natureza. Esse realismo, ele vai estar associado ao uso da perspectiva. Vai ser no Renascimento, no primeiro momento do Renascimento, que nós vamos conhecer, então, essa preocupação em mostrar profundidade na pintura. E é na Itália que essa técnica aparece pela primeira vez através de Giotto, né? Que a gente vai enquadrá-lo daqui a pouquinho. Quer saber de tudo isso, professor Fabiano? Sabia, na literatura, essas características que a professora Andrea falou, elas aparecem também constantemente, especialmente o que a gente vai chamar de classicismo, né, que é o período que Camões ele escreve as suas obras, inclusive os Lusíadas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, toda essa questão do racionalismo, do antropocentrismo, do cientificismo, tudo isso aparece e na literatura, né, vai gerar duas características específicas dela, né, que é uma linguagem mais objetiva, né, copiando a questão da linguagem científica em si, e o universalismo, né, que vai ser o que isso aí? Vai ser justamente a tentativa de explicar tudo em conceitos, em conceituar, né? Amor é fogo que arte sem se ver, é ferida que dói não se sente. Então, esse poema conhecidíssimo, né, que Camões escreveu, não foi Renato Russo, tá? Não é do Legião Urbana, é de Camões. E ele vai aí tentar definir, conceituar o que é o amor, tá? Então, todo esse movimento renascentista, ele também influencia as artes e a literatura nesses dois pontos especificamente. De resto, né, é o que eu falo muito para os alunos na minha sala de aula, só que agora tem a professora de história para falar, então não preciso me deter tanto, né, na questão do contexto histórico. Mas eu sabia, assim, de boa parte dessas questões aí. Que bom, né? Vejamos, né, como é importante essa relação de interdisciplinaridade. Inclusive para os nossos colegas professores e professoras que estão assistindo, né? É importante
a gente firmar parcerias com os nossos colegas de outros campos e outras áreas. Após a gente, então, falar sobre as características, é importante agora conhecer quais são os períodos para que a gente possa, então, nos dedicarmos à literatura. O Renascimento tem 3 períodos principais. O primeiro período é o Trecento, que é a primeira fase. Nessa primeira fase, nós teremos uma transição dos elementos culturais lá da Idade Média para a Idade Moderna. Então, na pintura é Giotto que vai se destacar, pelas questões que eu já havia colocado, né, pelo uso da perspectiva, né, trazer profundidade às suas pinturas, mas por ele ter humanizado, né, as suas figuras, principalmente ter procurado representá-las enquanto seres humanos. Então, Giotto, ele faz uma grande transformação, uma grande ruptura entre a pintura medieval e a pintura moderna. E aí a relevância, né, dele enquanto aquele que vai ser o precursor dos outros pintores renascentistas. Já na literatura na Itália, nós vamos ter Dante Alighieri. E Dante, eu vou deixar para ele falar depois, mas Dante, ele era poeta, mas ele também era político. Bastante, né? Tanto que na sua Divina Comédia, né, ele colocou todos os desafios políticos no inferno e todas as pessoas que ele tinha aliança, né, que ele estava lá para babar um pouquinho, né, faz parte da politicagem, ele colocou no céu ou no mínimo no purgatório. Purgatório também, né? Tinha uns Aconteceu. purgatório. Um detalhe sobre a questão de Dante, né? A Divina Comédia é uma obra conhecidíssima, um marco da literatura ocidental, e onde ele vai empreender uma viagem, né? Passando por inferno, purgatório e céu. Um detalhe interessante, né? É que na sua passagem pelo limbo, né? Que é onde estão os pagãos, né? O limbo, pelo inferno e pelo purgatório, ele tem como seu acompanhante o poeta Virgílio, né? Grande poeta romano, né? Que, já que o renascimento cultural na Itália foi muito forte, né? Foi onde O berço. o berço, né? E Virgílio é o poeta que escreveu a Eneida, né? Que trouxe a sua origem, a origem literária de Roma, né? Que você pode ver, vai aparecer um cardzinho em algum lugar aí, um vídeo que nós fizemos sobre isso daí, onde entramos em detalhes, né, na questão da Eneida, né? Mas Dante, com a sua Divina Comédia, marcou profundamente, tanto que ele é citado em várias obras da literatura, né? Inclusive pelo nosso querido Olavo Bilac, né? Já no século XIX, né? No seu poema Eu Mes de Planim. Mas mais para frente, no próximo vídeo, nós vamos falar de Olavo Bilac e desse poema especificamente. Dante Alighieri, ele escreve uma obra que é considerada uma obra-prima da literatura universal, e foi considerado, inclusive, o poema mais perfeito até então escrito. E tem algumas coisas, professor Fabiano, que aparecem, né, na Divina Comédia. Eu li a Divina Comédia quando eu tinha 16 anos de idade, difícil, com 16 anos de idade, e como o professor Fabiano falou, são muitas referências a figuras políticas, né, a figuras históricas também. Inclusive papas, né? Membros da igreja. E essas figuras, elas são distribuídas, então, por esses círculos, né, que a obra vai apresentando ao longo dessa jornada de Dante Alighieri. E Dante, ele é muito marcado pelo simbolismo, né? A gente está sempre aqui falando um pouco de simbolismo, buscando essas questões também antropológicas. Por exemplo, são 3, né, esferas, né, que ele percorre até chegar a Beatriz, mas são 33 cantos. Então, ele está sempre trazendo o número 3, né? E isso é visto simbolicamente como uma referência à Trindade. Vamos lembrar que Dante, ele é um homem que está na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ele está muito marcado ainda pelo teocentrismo, por essa visão religiosa, apesar de escrever algo extremamente inédito, criativo e que marca a nossa visão até hoje do inferno.
Isso, você vai encontrar muitas referências da cultura pop, né, relativa a essa obra ainda, né, para mostrar como ela é tão atemporal. Para os nerds de plantão como eu, né, eu posso citar o jogo de videogame Dantes Inferno, né, que também tem uma animação em um serviço de streaming, né, mas é uma marca brutal de como isso veio para frente, né. A própria várias referências a Beatriz, né, que é a guia dele, né, a sua amada, é, pelos idos do céu, né? Depois que ele passa pelo Jardim do Éden, que também passa pelo Jardim do Éden, Sim. segundo o Dante, né? O Jardim do Éden está logo acima do purgatório. Quadrinhos, né? Eu lembro quadrinho quando eu era criança, eu li um quadrinho da Marvel, onde o herói da Terra Selvagem, agora o nome dele não me vem à cabeça, ele vai e ele acha um parque temático, que a Terra Selvagem passa no futuro, né? Ele acha um parque temático da Divina Comédia. E a referência que nós vamos ter que ele vai entrar no inferno é que ele acha uma medalha com o nome de Beatriz. Tá? Então você vê que quadrinhos, videogames, filmes, né, tudo isso vai sempre remontar a esse período tão importante que foi o Renascimento, que trouxe algumas das grandes obras para a gente. Né? Obras que até hoje nos influenciam, autores que até hoje nos marcam. Né? Daqui a pouco eu vou falar de Gil Vicente, que se você aí em casa assistiu a obra do nosso querido Ariano Suassuna, né? Sim. O Alto da Compadecida, e gostou daquele tom humorístico, mas trazendo uma moral muito forte, especialmente no julgamento em si, agradeço a Gil Vicente, ali do Renascimento, que criou praticamente esse tipo de peça teatral, né? E falando em moral, a Divina Comédia tem esse objetivo: fazer o leitor refletir também sobre a sua jornada pessoal. E daí a importância, a relevância e riqueza dessa obra. É, a gente pode fechar com a Divina Comédia ou você retoma depois? Pode fechar, Pronto, né? Vamos vamos seguindo ligar para os que, portugueses. né? Daqui a pouco chegam os portugueses. Então vamos seguindo. O período seguinte é o Quattrocento. Esse período ele seria o nosso século XV. E nesse período especificamente, nessa fase do Renascimento, nós vamos ter como uma das figuras principais o escultor Donatello. Talvez, né, vocês Não é conheçam Tartaruga Ninja, tá? essa referência do mundo pop, da cultura pop. E assim, ele também era pintor, vale destacar, né? É, Porém, a força de Donatello estava na escultura. E ele vai influenciar bastante os escultores seguintes, inclusive o próprio Michelangelo, que daqui a pouco eu vou falar. Que também não é Tartaruga Ninja. Também não é uma tartaruga ninja. Por favor, né? Outro nome de destaque desse período é Brunelleschi, que é um arquiteto também, um escultor. Vamos lembrar que esses homens do Renascimento, professor Fabiano, eles tinham múltiplas habilidades, eles se dedicavam a várias linguagens artísticas ao mesmo tempo. Por exemplo, né, a gente acabou de ver que Dante Alighieri não era poeta de profissão, era político de profissão, na cidade de Florença, inclusive. Né? Então, assim, Brunelleschi é um grande arquiteto, mas também fez outros trabalhos, né, em outras linguagens. E também Sandro Botticelli. Sandro Botticelli é aquele pintor do Renascimento que vai trazer com muita força, com muita ênfase, os valores da cultura grega e da cultura romana dentro das suas pinturas, porque ele vai trazer os temas da mitologia, os temas clássicos. Talvez você já tenha visto uma linda, né, composição chamada O Nascimento de Vênus, que é uma obra vamos dizer, uma das obras-primas da pintura universal e que é obra do próprio Sandro Botticelli. Esse período, então, ele vai fornecer a base, né, para o Cinquecento, que é o século XVI, corresponde ao século XVI. E nessa última fase do Renascimento, nós vamos ter o aparecimento de grandes gênios da pintura, como Leonardo da Vinci, Eu não vou nem mais falar que não é uma Tartaruga Ninja, tá? por favor. E Leonardo da Vinci, ele era não só pintor, mas ele também era escultor. Mas só para falar, estou fazendo essa brincadeira, mas para você ver como o Renascimento ele é importante. Exato. Porque as quatro tartarugas ninjas trazem nomes de artistas renascentistas. Isso. Né? O Michelangelo, o Donatello,
o Leonardo e o Rafael. Né? Então, como vocês podem ver, a cultura pop, ela até hoje reconhece a importância desse grande movimento cultural que existiu ali, né? Exato. Logo após a Idade Média. Né? Exato. E Leonardo, ele também vai ser inventor, escultor, ele também vai ser poeta, né? Se encontrou um poema dele também. E, assim, um gênio, né, da inventividade. Além de Leonardo da Vinci, que não é famoso apenas pela Mona Lisa, né, mas por várias outras criações importantíssimas, como a Virgem do Rochedo, a Dama do Arminho, entre outras. Nós vamos ter Michelangelo Buonarroti, que esse é escultor. Né? Michelangelo começa sua carreira como escultor, é responsável por grandes obras como Davi, Pietà, Moisés, porém vai ficar famoso no mundo inteiro por ser convidado para pintar o teto da Capela Sistina e pelo né, uma proposta feita a ele pelo Papa Júlio, e ele se vê em muitos, né, contratempos, com muitos desafios para terminar essa obra, mas que depois se torna a joia do Vaticano, né? A Capela Sistina é realmente algo deslumbrante, e você pensar que um homem executou aquele projeto com poucos ajudantes torna isso muito mais incrível. Nós vamos ter o Rafael Sanzio, que é o terceiro grande pintor desse período, responsável também por grandes obras que trazem os temas da cultura grega e romana, mas que teve uma vida muito, né, uma vida muito breve, né? Morreu antes de chegar aos 40 anos, então não pôde realizar tudo que seu gênio criativo lhe reservava. Essa última fase do Renascimento na Itália, ela é também marcada pela fase de expansão do Renascimento pelo mundo. O Renascimento, então, ele vai ganhar os países vizinhos e vai ter também nomes de destaque. Eu vou destacar alguns nomes, porém, Portugal eu vou deixar de presente para o professor Fabiano. Por exemplo, na Inglaterra nós vamos ter uma obra política importantíssima da literatura, que é Utopia, escrita pelo Thomas More, que vai não só propor uma terra, né, totalmente repleta de liberdade, mas também vai fazer, vamos dizer, um desafio, né, aos governantes absolutistas da época. A obra vai custar a vida de Thomas More, suas ideias vão custar a sua vida, mas a obra existe até hoje e a gente sempre está vendo, né? Não só obras na literatura, na cultura, no cinema, que falam de utopias, mas de distopias. Não é isso? Então vejam mais uma marca do Renascimento na atualidade. E na Inglaterra nós vamos ter o maior gênio de todos, que é William Shakespeare. As obras de Shakespeare são imortais, são atuais e podem ter todas as adaptações possíveis. Né, eu mesma conheci William Shakespeare através de uma HQ de Hamlet. Foi uma das obras mais incríveis que eu conheci e me tornei totalmente apaixonada. E você? Como é que você conheceu Shakespeare? Se eu falar que foi lendo uma peça teatral dele, eu estou mentindo. Na verdade, eu conheci Shakespeare numa adaptação da Disney, né? De Hotel, né? Com Mickey, Donald Pateta. E assim, achei fantástica aquela história. Aí, dali fui para frente, aí sim, eu fui conhecendo a obra de Shakespeare, aí de fato, nas peças teatrais, nos filmes, nas adaptações Sim. cinematográficas, tanto a adaptação própria da obra, né? De época mesmo, na questão de usar tal qual Shakespeare escreveu, quanto nas múltiplas reinterpretações que você tem, né? Como uma da famosa, com o nosso querido Leonardo DiCaprio, né? O meme mais conhecido da internet, segurando um copinho de bebida. Sempre que tem até aquela piada que sempre que Leonardo DiCaprio segura um copo de bebida ele vira um meme. Mas Romeu mais Julieta, né? Tem um sinalzinho de mais ali no filme, é uma obra fantástica, né? Que ele
O diretor teve o bom senso de pegar os diálogos de Shakespeare e, para mostrar como é atual, aplicaram em um cenário moderno, né? No lugar de lutas de espada, lutas com armas de fogo, só que as armas de fogo, a marca era adaga, florete, né? Mas os diálogos perfeitos para mostrar como ele é até hoje atualíssimo. Atualíssimo, é verdade. E na Espanha nós vamos ter Miguel de Cervantes, com a obra Dom Quixote de La Mancha, que é considerado também um marco da literatura mundial. Nós até temos Dom Quixote aqui em casa, você pode trazer aqui, o Dom Quixote está atrás de você. Nós temos ele aqui representado. Você quer falar sobre essa obra ou você quer que eu fale? Não, eu poderia deixar para falar essa obra especificamente depois, que ela é muito complexa, ela é muito importante para a literatura, né?